Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Minha mãe está brigando na cozinha com o cara da Vivo e da Claro e da outras coisas, então se vocês ouvirem algum áudio vazando aí, é uma mulher que está com muito ódio e ela está cedendo espaço aqui pra gente, então é melhor a gente não atrapalhar, ok? Então qualquer coisa, perdão. Ó, o que aconteceu? Sou o professor Luiz Roder, Terra Firma Society. Vou pedir para você se inscrever no canal, de graça, pede aí, não custa nada, indica para outras pessoas, ajuda o canal a crescer, a gente chegar aos 1000 inscritos aí, para poder receber a plaquinha do YouTube, para poder pôr aqui, ó, ser nossa, né? Porque o canal é nosso. Vocês aqui que se inscrevem, que participam, que dão ideias. Meu, eu tô com 200, sem zoeira, eu acho que eu tô com umas 200 ideias aí de vídeos, né? Tenho vídeo para mais um ano aí, para poder fazer de sugestões. E o de hoje, do Eu Recomendo Literatura, é da minha ex-aluna Ingrid, que ela foi minha aluna no Vita e no Marlene, ela foi minha aluna de inglês e de português, sofreu 2 vezes. E o dia que eu fiz eu indiquei lá o do Anticristo, que eu ponho, tem o Instagram lá, Luiz Antônio Roder, se inscreve lá no Instagram também, é legal, né? E ela escreveu para mim lá no Facebook, ela falou assim, faz o elogio da loucura do Erasmo de Roterdã, e realmente esse era um livro que eu queria falar, ele é bem interessante, então tá aqui, hoje eu vou falar do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Este livro é da Laís, tá? Eu li depois que a gente juntou as nossas bibliotecas e fez uma casa que a gente que desde que a gente casou, né? E ela é um dos livros que ela trouxe, com uma elegância do ouriço. Tem vários livros aqui que eu já falei, que eu acabei lendo e até usando dela aqui. O que é legal no Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã? Então, assim, esse livro ele foi escrito em 1509 e em 1511 ele foi lançado. O Erasmo de Roterdã, ele é um humanista renascentista. Então ele vai sair daquele obscurantismo da igreja e propor uma nova ideia de como a igreja deve ser. Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através de uma carta. Ele fez essa carta pro... como que é o nome Ele tem influência... Putz... Desculpa, eu perdi aqui o nome para quem que ele fez. Ele faz como se fosse uma carta, né? Para um outro autor que ele gosta pra caramba. Agora eu não vou pegar aqui, senão eu vou atrapalhar o vídeo. Essas interrupções são ruins, já me avisaram. E ele escreve uma carta em tom satírico, em que ele personifica a loucura. O que é personificação? Você já assistiu aquele desenho do Pica-Pau que a fome aparece para ele? Aquela figura em forma de fome que representa um substantivo abstrato é uma personificação, ou seja, o amor, o ódio, a guerra. Quando aparece alguém se tornando uma pessoa, uma persona que representa esse substantivo abstrato, ela vai ser uma personificação. Então ele vai fazer um elogio à loucura. Ele vai falar da loucura, mas em nome de quem? Da própria loucura. Então no livro, a loucura vai se apresentar para nós, né, de forma satírica, e ela vai falar todas as vantagens que ela propicia. Ou seja, por que a loucura é uma coisa boa? Né? Ela vai defender o peixe dela. E na verdade ele está fazendo isso em tom irônico. Ele está criticando a loucura dos tempos que eles estão vivendo. Tanto que ele vai ter ele vai fazer a mesma coisa que o Martinho Lutero, mas de uma maneira mais amena. Ele vai ter outras obras que ele vai criticar essa questão. Ele até estudou, né? Ele foi monge e tudo mais, mas ele acabou optando por ser da... Opa! Nossa, tá louco o bagulho aqui. Essa piada foi ruim, né? Então, assim,
e o Martinho Lutero até vai ter uma certa resistência com ele, porque ele acha, por exemplo, que a igreja não deveria se partir em uma outra igreja, mas essas mentes, inclusive do Lutero, deveriam se juntar para reformar a Igreja Católica. Então ele vai criticar a loucura dos tempos do começo do século XVI. A humanidade vindo da Era das Trevas, começando o Renascimento, e ele apontando o porquê a Era das Trevas foram de trevas. Né? Por que foram períodos obscuros? Então ele colocando o fanatismo, o egoísmo, a falta de amor das pessoas, e ele vai fazer isso de modo jocoso, brincando, tirando sarro. Então é a loucura falando, ó, eu tô nos poetas, eu tô nas crianças. Então assim, a ideia da pureza, a ideia da poesia, né? A ideia da leveza, de tempos que foram muito ruins. A Europa viveu um momento muito, muito tenso, e ele vai fazer isso propondo. Então ele vai querer indicar como que você deve, como que a igreja deveria repensar suas atitudes. Ao mesmo tempo ele vai criticar as questões dos indultos, né? Então assim, ele vai apontar que é uma loucura você pagar para ir para o céu. Então este livro ele vai fazer uma série de críticas à Igreja Católica também, mas levando de um tom leve, brincalhão. Só que por detrás dessa brincadeira, ele começa a apontar coisas muito profundas e muito delicadas naquele momento da Europa e daquela sociedade. Ele vai ser, essa é uma obra que ela é muito admirada, né? Ela é uma obra que ela vai falar sobre a verdade, a discussão do que é a verdade, a discussão sobre como lidar com essa verdade e como construir essa verdade. E aí, de novo, século XXI, período obscuro digital, como eu tenho definido em alguns vídeos. Nós estamos vivendo nós estamos na era digital e nós estamos no período do obscurantismo digital. Eu vejo que nós vamos precisar passar pelo obscurantismo. A era digital, talvez ela se estabeleça em 3 etapas. A Gênese, que quando surge esse novo mundo paralelo e de inúmeras possibilidades, em que o conhecimento está disponível a nós e a gente começa a utilizar isso. O segundo momento, o obscurantismo digital, é onde a perversão desse conhecimento que está proposto. E aí é o que ele começa a discutir no livro dele de um modo interessante e de um modo irônico, através da loucura. Começa o renascentismo e o humanismo a propor ideias diferentes do que tinha sido feito até então durante a Idade das Trevas, e que o homem ele tem que saber usar o conhecimento e não perverter esse conhecimento, que o homem ele tem que pegar esse advento que está vindo para ele e transformar numa coisa positiva, numa coisa real, numa coisa concreta, e não ser usado para benefício próprio, para enganar as pessoas. Né? E eu vejo que a gente está vivendo novamente o obscurantismo digital. Então, ó, estou criando minha tese aqui agora. Eu falei do obscurantismo digital no outro vídeo, mas eu estou voltando agora e estou melhorando essa tese. Veio agora, epifania. Depois que a gente teve a gênese do mundo digital, a gente está vivendo um período de obscurantismo. A gente saiu daquela caverna, está tentando sair daquela caverna do mundo digital. Por quê? Com a possibilidade de novas tecnologias, a gente está escolhendo o que verdade quer dizer. E as coisas não funcionam assim. Né? A gente não pode torcer essas verdades para aquilo que eu quero que seja. E eu espero que a gente tenha um momento de clarificação, de evolução não final, porque a evolução final é quando a gente morrer, né? E eu acho que não é legal isso no momento, apesar de ter gente que está programando isso. Mas da gente pegar isso, e é o que ele vai propor no livro dele,
pegar esse novo universo que está sendo proposto para nós, essa nova cultura, esses novos conhecimentos, esse novo modo de pensar, né? Essa nova possibilidade de não tomar certas verdades como absolutas e irrefutáveis, mas trabalhar com isso para construir algo positivo, algo verdadeiro, né? E é muito legal. Então eu recomendo o Elogio da Loucura do Erasmo Rotterdam. Talvez eu tenha me perdido um pouco aqui no vídeo, desculpa, qualquer coisa depois eu faço, que nem eu fiz do Anticristo, que eu volto lá porque eu esqueci do Virtus e Fortuna. Mas assim, então ficar atento a essa questão que a gente que o livro propõe e que ele se torna muito atual. Putz, é muito doido. A gente está vivendo um momento tão doido de obscurantismo que uma série de obras que envolvem distopias ou críticas sociais a pensamentos fechados, obscuros e burros se tornam relevantes de novo, porque a gente está, como Nietzsche coloca lá, no nosso eterno retorno de fazer o ciclo das trevas, o ciclo de voltar para o próprio umbigo. E aí a gente precisa levantar de novo, virar homem erectus sapiens digitalis e olhar para frente e conseguir arrumar isso aí de novo. Beleza? Eu acho que eu confundi esse vídeo, mas beleza. Ingrid, tá aí, Elogio da Loucura. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido aí. Obrigado pela indicação. E o poema de hoje é Verdadeira Loucura. Loucura não é acreditar em céu ou inferno, ou não crer em nada, ou em alienígenas ou espíritos, ou em X-Men ou sacis. Loucura mesmo é brigar com os outros, tentando coletivizar a intransferível visão particular de uma doce insanidade, de tentar dar sentido a algo que não pode ser explicado. A gente está loucamente, desculpe o trocadilho aí, o uso desse advérbio de modo, tentando dar sentido às coisas e construir uma história em que eu possa deixar para os próximos uma narrativa em que ela continua e que ela faça sentido. Mas a gente não está conseguindo aprender com o que a gente já escreveu e evitar esses erros. E isso é uma loucura e não é um elogio a ela, tá? De novo, desculpa o uso que eu estou fazendo aqui. Mas é uma obra muito legal, vale a pena dar uma lida. Ela é um pouquinho, tem uns termos, assim, o modo como ele escreve. Ele é gostoso, mas ele não é tão simples assim. É uma leitura que pode ser que você precise mais uma ou duas vezes assim, mas vale a pena. E, de novo, a assustadora contemporaneidade de uma obra do comecinho do século XVI. Escreve aí o que você achou, se você já leu esse livro, se você acha que eu viajei, concorda, discorda de mim, dá a sua opinião aí. Se eu esqueci de falar alguma coisa para poder abordar num outro vídeo. E viva a sua loucura intransferível, tá? Sem julgar dos outros e respeitando, desde que ela não invada o seu espaço e a nossa e a sua não invada do outro. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.